Aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rede de Almirante Tamandaré. É um prazer a gente estar aqui hoje em mais uma live, terminando a nossa Semana do Brincar. Eu sou Pedro Gonçalves, sou coordenador do Departamento de Cultura e estou aqui com a minha grandiosa colega Kelly Roça, diretora do Departamento Político Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A gente vai se apresentando enquanto o pessoal está chegando, né, Kelly? Bom dia. Isso aí, bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo. Sejam bem-vindos, né? Mais uma live. E essa live de hoje encerra a nossa Semana do Brincar, mas não encerra a brincadeira, né, Pedro? A brincadeira continua. Para você que não participou das lives, não pôde assistir essa semana, nós tratamos do assunto do brincar e comemorando a Semana do Brincar, né? Então, a Semana Municipal, Semana Nacional, a Semana Mundial do Brincar. E para a gente fechar essa semana, trouxemos hoje aqui alguns convidados muito especiais que estarão conosco nessa manhã. E para começar, a gente vai falar um pouquinho da questão da cultura do brincar, né, Pedro? Da cultura popular, das brincadeiras. Isso e aí a gente gostaria aí de chamar para conversar com a gente o Tiago e o André. E o Tiago e o André vão estar conosco agora uma parte da manhã. E vamos conversar aí. Vou deixar por sua conta, Pedro, apresenta os meninos. Bom dia, meninos. Sejam bem-vindos a Tamandaré. Bom dia. Pedro. Bom dia. Faz Obrigado, as honras, Pedro. Obrigado. Em nome da Prefeitura, gostaria de agradecer o André e o Tiago, que toparam aí essa empreitada de estar conosco agora ao vivo nessa manhã fria, né, para poder falar um pouquinho de cultura, de construção de subjetividade pela brincadeira, como que as brincadeiras e a cultura elas têm uma relação íntima, né, e que elas não se separam de forma alguma. Então, para nós é uma alegria muito grande ter vocês dois aqui hoje, fazendo com que a nossa rede possa discutir, possa ampliar os seus conhecimentos, a gente possa debater sobre esse tema. Antes de apresentar os meninos, eu gostaria aqui de fazer umas considerações de comentários. Tem gente aqui dando bom dia de todas as regiões da cidade. Temos a Sabrina Ribeiro, Valmíria Ramos, Maria Miller, Ângela da Silva, Luci, grande Luci, bom dia. Célia Ramos Machado, Kelly Kruger, Claudete Nazareno, todo mundo aí, nossa rede inteira está em peso, dando bom dia. Já somos em 149 pessoas online. Muito bom, muito bom. Deixe seus comentários aí, gente. Vamos interagir com os convidados, com as convidadas. Esse é o primeiro bloco, onde a gente vai tratar da cultura e das brincadeiras, e depois a gente tem um segundo bloco com outras 3 convidadas super especiais para a gente poder encerrar essa semana do Brincar. Então, eu vou apresentar os meninos aqui rapidinho. O primeiro é o meu... Os dois são meus grandiosos amigos, mas o André eu conheço há mais tempo. André Daniel, formado em licenciatura em teatro pela Faculdade de Artes do Paraná, onde eu conheci, né? Especialista em hibridismo nas artes pela UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Artista e educador do Grupo Baquetá, né? E no projeto social Garoto Cidadão, na cidade de Araucária. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado mais uma vez. Também apresento o Tiago Rockenbach, ele é psicólogo, atuante em clínica e na área educacional. É isso aí, Tiago. Obrigado também pela sua participação com a gente hoje. Antes da gente poder começar um pouco a nossa conversa, eu queria contextualizar rapidinho por que os meninos estão aqui. Para a gente encerrar a nossa semana hoje, a gente pensou como que as brincadeiras e como que o universo lúdico, o universo do brincar e dos brincantes, ele vem e ele se fortalece na cultura, seja ela na cultura popular, na cultura erudita, porque cultura, como todo mundo sabe, eu já cansei de falar, vem da palavra em latim colere, que significa cultivar. A cultura é tudo aquilo que a gente cultiva, né? Então, se a gente cultiva um sorriso, já é cultura. Se a gente cultiva uma roda, uma ciranda, é cultura. Se a gente cultiva as brincadeiras na cozinha, fazendo comidinha, se a gente está brincando de peteca, se a gente está fazendo qualquer atividade que nos move enquanto seres humanos, é cultura, né? E hoje, a gente tem os nossos 2 convidados e a Super Kelly também ajudando a gente na mediação aqui, para a gente poder abordar um pouco, então, de como que a cultura e as brincadeiras, elas não se separam, né? A cultura e as brincadeiras, elas fazem com que as pessoas se constituam, né? Que as nossas crianças, jovens e adultos, todos os educandos, mas não só eles, né? E elas também, os nossos profissionais da rede, todos nós, os seres humanos, a gente vai construindo a nossa subjetividade pelas brincadeiras, pela interação com o meio ambiente, né, com os nossos bichos, com os nossos
com os nossos irmãos e irmãs, né? Enfim, nossos parceiros aí nessa jornada de humanidade, mas também com todo o meio, né? Com as árvores, com todo o entorno que a gente está inserido nele. E aí, o André e o Tiago, que tem uma atuação muito importante, tanto o Tiago como psicólogo, que traz a questão da brincadeira na sua clínica, e o André, que é um brincante de um grupo de cultura popular aqui do Paraná, que é um grupo bem incrível, vão falar um pouco para a gente sobre todo esse universo que compõe a cultura, sendo a cultura na construção de subjetividade, no resgate da memória, porque um povo sem memória é um povo sem história, né? Um povo que precisa se fortalecer ainda mais nesses tempos que a gente tem passado com tanta violência, né? Com tanta, vamos dizer, com tanto escárnio para a área da cultura, né? A cultura que tem sofrido uns ataques assim miseráveis do governo federal, né? A gente tem visto ações muito complicadas nesse sentido, mas a gente está aqui, eu costumo dizer que quem trabalha com cultura é trabalhador, mas também é lutador, né? A gente luta todo dia para construir um horizonte mais plural e mais diverso. Então, depois de fazer essa apresentação e convidando todo mundo para poder fazer seu comentário aí, tem mais gente dando bom dia, passo a palavra para o André e para o Tiago, já fazendo uma pergunta para os dois, para a gente poder esquentar esse debate. Eu queria saber, antes de tudo, o que vocês brincavam quando vocês eram crianças? Aquele provérbio africano que para criar uma criança é preciso uma aldeia, funcionou com a minha infância. Eu morei em Piraquara a vida toda, nasci no interior do Paraná, mas morei em Piraquara. E eu morava num quintal, assim, que tinha 4 casas. A casa da minha avó na frente, da minha tia, uma casa que alugava, e a minha, a última do quintal. Então, era brincadeira de quintal, assim, o dia todo, todos os primos juntos no quintal, jogando bolinha de gude, criando aquelas pistas de jogar tampinha, que tem o desafio que você não pode tirar a tampinha do caminho, nem cair nos buracos. Achei mais alguém que brincou disso, eu brincava disso também. Eu amava, é muito maravilhoso. Eu, inclusive, ensinei já isso. Eu vi aqui, inclusive, que tem gente do CMEI Reino Encantado, que foi fundado pelo Luca Rischbitter. E eu sou um discípulo do Luca, trabalhei na Casa Labirinto, aprendi muito com ele sobre o observar, o não propor tanto para as crianças, né, deixar que elas vivam a brincadeira. Então, eu, vindo lá de Piraquara, trabalhei no Batel, com as crianças em outra realidade, e ensinei todas essas brincadeiras para elas. As crianças daqui que cresceram em prédio, não tiveram tanto acesso à terra, a brincar no barro, brincaram comigo de tudo isso. E você, Thiago? Então, no início, assim, eu sou do oeste de Santa Catarina, então é cidade pequena e eu sempre tive essa interação direta com a natureza, em brincar na terra, reinventar brinquedos com coisas da natureza mesmo, né? Tronco de árvore, folha. Então, mesmo sendo piá de prédio, eu vivia na terra, na grama, no mato, brincávamos na rua. Então, a minha infância, o meu brincar foi esse lúdico de reinventar brinquedos. A gente era piá de prédio, né? Mas a gente não tinha tanto acervos de brinquedos, de coisas, a gente inventava mesmo. Então, era brincar na árvore, era correr na rua, no cemitério, porque o cemitério era do lado de casa, então a gente brincava no cemitério, a gente brincava em cima, assim, tinha um barranco, a gente descia com papelão. Então, foi essas brincadeiras assim, bem lúdicas de criar algo com o que tinha, né? Então, a gente mergulhava mesmo, tanto que era muito legal relembrar essa história, porque os carros que passavam na rua respeitavam as crianças que estavam ali, né? Por ser cidade pequena, tinha esse respeito. Então, elas paravam, esperavam a gente passar, e aí o carro passava, e essa interação era esse respeito, né? Eu acho que a gente vai entrar nisso com a criança, com o lúdico dela, né? Então, assim, o que eu lembro é muito esse lugar de brincar com a natureza, com os elementos, né? Com a madeira, com a terra, pegar a água lá e fazer uma pocinha, fazer uma lama, um bolinho. E isso eu penso até uns 10 anos, assim.
Depois que ele começa a ter essas questões mais materiais, né? Ah, legal, legal. Obrigado aí. Enquanto vocês estavam falando, eu também estava relembrando aqui das coisas que a gente vivia, né, enquanto criança, e eu gosto muito de uma ideia de um povo dos altiplanos Aimara, aqui nos Andes bolivianos, que eles dizem que para a gente poder avançar para o futuro, o passado tem que estar na nossa frente, né, as nossas memórias têm que estar na nossa frente, só assim a gente consegue avançar. Né? Então, obrigado aí pela rememoração aí das nossas infâncias, né? Tem muita gente comentando aqui também, eu também brincava em cemitério, tem gente rindo aqui, né? Espaços que não são espaços, né? A gente Assim, brincava tão convencionais de brincadeira, né? Isso mesmo. Ô André, eu queria te perguntar uma coisa também. A gente sabe que na cultura popular tem um termo que eu acho maravilhoso, que é um conceito muito bonito, que traduz talvez todo o universo das brincadeiras. Né? Geralmente, quando a gente fala em cultura, as pessoas tendem a imaginar que são grandes espetáculos de música, de teatro, de dança, né? Filmes na televisão, novelas, tudo isso é cultura. E a gente sabe que, nessa perspectiva, muitas pessoas elas acabam por ser espectadoras, passivas, né? Não se entendendo como produtoras de cultura. Mas na cultura popular, o termo brincante, ele ensina para a gente uma outra forma da gente poder, talvez, se relacionar com a cultura. E você, como um brincante do Grupo Baquetá, eu queria que você pudesse contar um pouquinho para a gente esse termo brincante, o que vocês fazem lá no Baquetá e por que essa importância da cultura popular na nossa construção enquanto ser humano. Sim. Primeiro, é importante conceituar o que é cultura popular, né? Eu falo assim para para as pessoas que trabalham comigo, os estudantes que eu trabalho, que eu atuo. Cultura popular é a cultura do povo, né? E quem é o povo? Somos nós todos. Nós todos produzimos cultura o tempo todo. Só que existe a cultura de massa, né? A cultura da indústria cultural que vem pelas rádios, pela televisão, que é financiada e visa gerar lucro. E existe a cultura popular que é produzida pelo simples divertimento, né? A função é a integração da comunidade, da família, é o estar junto, é se divertir numa festa ou do calendário cristão, ou de comemoração, né, ao aniversário de alguém, a construção de uma casa, a inauguração de um novo espaço na comunidade. Então, todos nós produzimos cultura popular o tempo todo. E os produtores de cultura popular não se chamam de artista, porque esse termo artista é europeu, é acadêmico, é de outro viés, né? Então, as comunidades que produzem culturas populares, elas se chamam de brincante, várias, né? Existem muita pluralidade nisso tudo também. Mas a denominação de brincante é o conceito da pessoa que brinca livremente sem se preocupar que papel ela está usando nisso. Ah, eu estou fazendo teatro, eu sou ator. Eu estou fazendo música, mas não sou músico. Eu estou dançando, mas não tenho formação em dança. Eu estou brincando, sou brincante. É nesse contexto. Uhum. E é uma forma, eu acho que talvez mais democrática de poder participar mais pessoas, né? Quando você está brincante, outras pessoas também estão brincantes nesse ambiente, né? Por mais que elas estejam assistindo, as pessoas também fazem parte, porque as brincadeiras são interativas, né? A gente chama o povo para bater palma junto, para cantar junto, para fazer uma roda, então todo mundo se torna brincante nessa perspectiva, né? Sim. O trabalho do Grupo Baquetá, que você citou também na pergunta, ele acontece por esse mesmo caminho. Por exemplo, a minha área de formação é o teatro. Antes de participar do Baquetá, eu já trabalho no Baquetá há 8 anos, o grupo existe há 11 anos. Inclusive, o Pedro foi um dos fundadores, né? Aqui, é verdade. Com o maior orgulho, eu estou dando continuidade no que o Pedro começou lá em 2009. Então, a história do grupo também reflete esse papel do brincante, porque antes de trabalhar com o Baquetá, eu me considerava ator e só, eu fazia peças de teatro e só. Quando eu entrei no grupo, eu tive a oportunidade de vivenciar as brincadeiras, né, cantando, tocando tambor,
dançando, e eu me sentia no começo não muito pertencente a isso. Eu falei, mas eu vou cantar num espetáculo, eu não sou formado em música, eu não toco, eu vou dançar, mas será que eu tenho aquela coisa, né? Será que eu tenho a capacidade de fazer isso? E quando você só se dispõe, né, a brincar, a dançar pela alegria de dançar, a cantar pela alegria de cantar, a tocar pela alegria de cantar, de estar junto com as crianças no show, no chão de escola, com as professoras, diretoras, com os funcionários da escola. Só isso já você diz assim, vale a pena, vou continuar cantando, dançando, sem ter formação em tudo isso. Até porque esses saberes populares, eles não vêm de formação acadêmica, né? As pessoas que Exato. produzem cultura, que somos todos e todas, né? Quando a gente se enxerga como seres culturais e produzindo cultura, a gente tem saberes legítimos, né? Os nossos saberes são legítimos. São saberes da memória, da nossa ancestralidade, de outros povos que vieram antes de nós e que nos ensinaram tudo isso, né? Tiago, conta um pouquinho para a gente aí, como é que é a sua atuação enquanto psicólogo quando chega como é que a psicologia vê as brincadeiras no setting? Como é que vocês lidam com esse poderoso instrumento aí de construção de subjetividade no consultório? Sim, vamos lá. O brincar é a ferramenta fundamental, né, no processo psicoterápico de uma criança. É a ferramenta onde está a dispor de toda a subjetividade, toda a espontaneidade, né? Pensando em psicoterapia, em processos, um adolescente, um adulto, né, outros com faixa etária, conseguem elaborar suas emoções a partir da linguagem, né? A criança está em formação ainda nesse bordar de linguagem, nesse acesso do que é cada denominação das coisas. Então, ela ainda não consegue declarar pela linguagem qual que é o sentir dela, né? Se é algo agressivo, algo agitado, triste, feliz, essas denominações, né, que o adulto consegue validar e responder a isso. Então, a criança, a ferramenta fundamental para um processo psicoterápico é o brincar, né? É estar de prontidão para o brincar com a criança. A partir do brincar, a partir de elementos que estão a dispor ali no setting, faz com que ela vá interagindo e ela vai trazer o sentimento, né? Às vezes, uma questão de briga em casa, uma relação com um colega, tudo isso traz no processo lúdico. A criança está o tempo todo trazendo nos processos lúdicos do brincar as suas emoções, né? As suas relações de referência, o que ela vivenciou, ou o que ela viu, né, em algum momento da vida dela, ela vai reproduzir isso. E por isso que as crianças, às vezes, ela é muito agitada, mas ela é muito agitada por uma reprodução, né? Ela não é do nada, por nada. Acho que é por esse o caminho, né? A psicoterapia, pelo menos no meu olhar, com a criança, ela é única e, sinceramente, com o brincar, né? É esse lúdico. O André estava comentando com a gente, há um tempo atrás, quando eu fiz o convite para ele participar dessa live, de uma liderança guarani, eu acho, uma mulher liderança guarani, né, André? Conta um pouquinho para a gente aí, porque eu não lembro exatamente o que era, mas você falou de uma forma tão bonita que eu acho que vai ao encontro disso que o Tiago está propondo para a gente. Sim, enquanto ele estava falando, eu estava pensando justamente nisso, Pedro. É um filme muito bonito de uma produtora aqui de Curitiba, que fala sobre os povos indígenas da Ilha da Cotinga, em Paranaguá, que se chama... A colinha aqui para não esquecer. Essa Terra Não Vai Acabar, é o nome do filme. É o título em Guarani não, em uma língua de pajelança, em uma língua que só os pajés falam, e eles traduziram para Essa Terra Não Vai Acabar. É um filme lindo, eu recomendo a todos e todas. Ele vai ser liberado agora, por conta da pandemia, para assistir em casa. Eu acho que não tem o link ainda, mas ele fala sobre... É um filme muito profundo, que fala de muitas questões, mas o que o Pedro citou ali é sobre o conceito de brincar com coragem. Eu ouvi isso da Juliana Querechu. A Juliana Querechu é uma cacique de uma nova aldeia que eles fizeram uma cisão com essa aldeia que é retratada no filme, e criaram uma nova aldeia com o núcleo familiar dela e mais umas 3 ou 4 famílias.
e ela fala sobre brincar com coragem. E eu fiquei, nossa, brincar com coragem, pensando sobre essa frase, e perguntei para ela, o que você quer dizer com isso? Pessoalmente, eu fui numa projeção desse filme, e ela estava lá falando ao fim do filme. E ela fala que na cosmovisão, na visão de mundo dos guaranis, a criança é o estágio mais elevado de sabedoria. Eles acreditam que a criança, que no astral, antes de vir para a Terra, para esse planeta, todo mundo é criança. E quando a gente vem para o planeta Terra, a gente vem como criança, com a sabedoria intacta ali, né? Com todos os ensinamentos sobre como se relacionar, como ter empatia, como ser amoroso, como aproveitar do planeta Terra, né? Sem explorar, como desfrutar do planeta, né? E aí a função da aldeia, dos pais, da família, de todo mundo que está em torno dessa criança, é relembrar ela o tempo todo que a função dela na Terra é brincar. Isso não é lindo? A gente vem para a Terra para brincar, e é um brincar com coragem, porque não vai ser fácil. A gente vai ter muitos desafios nessa caminhada de estar no planeta, né? E a função da família é essa, de relembrar a criança o tempo todo, para que ela não perca esses valores, esses conceitos quando crescer. Então, ela se tornar um adulto que continua brincando com coragem. Isso é muito profundo. Bacana isso, é muito né? bonito, né, Kelly? E faz sentido, porque a gente vê, né, as crianças tratam tudo com muito mais naturalidade. Nós é que crescemos e vamos dificultando as coisas, né? Eu acho que se a gente voltar a pensar como crianças, a gente consegue ver soluções para aquilo que tira o nosso sono, por exemplo, né, com mais facilidade. E bem bacana, depois divulga aí para a gente, coloca depois nos comentários, André, o nome certinho ali para a gente não esquecer. Eu não anotei aqui, não sei se o Pedro anotou, mas a gente vai querer ver isso aí. Assim que for publicado, a gente coloca, né? Assim que for publicado, a gente coloca na página da secretaria, porque olha aí, essa fala de que a criança tem o saber completo, né? Vem para a Terra com essa magnitude. Nós que somos também povo de terreiro, a gente entende as crianças como uma poderosa força, né? A gente tem as nossas crianças, os nossos ilês, as nossas casas, e a gente presta a maior reverência para elas, né? Quando o terreiro está cheio de criança, quer dizer que a cerimônia vai ser boa, né? E a sabedoria e o olhar muito preciso e sincero, esse olhar de coragem que as crianças têm, né? É muito, muito fundamental para a gente poder levar as nossas vidas, né? Essa leveza, né, para lidar com as coisas que as crianças têm. Exatamente. A resolução de problema sem focar no problema, né? Focando em todas as pequenas soluções. Quebrei a minha perna, mas eu posso brincar com a outra, posso brincar com a mão, posso brincar com a boca. Exatamente, E só fazendo uma propaganda aqui para quem acredita, passe de criança é uma das coisas mais poderosas que tem, né? Mas é linda, é uma energia linda. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês também, já que a gente entrou nessa discussão um pouco dessas outras formas de brincar, dessas outras formas de entender a relação com o planeta. A gente tem visto ultimamente que a gente está no limite, né? Essa pandemia tem nos forçado a ficar dentro de casa e a rever as nossas formas de interação com as pessoas, com o meio, né? A gente está descobrindo que a gente pode produzir, pode comprar menos, a gente pode gastar menos, a gente pode, né, levar uma vida assim mais modesta, e aí a própria relação com a natureza muda, né? E a gente tem vivido tempos assim que a Terra tem, né, pedido socorro, não aguenta mais, né? Tudo isso que a gente tem produzido nela, e é importante dizer que não somos todos que produzimos, né? Tem muitos povos indígenas, os povos da floresta que vivem em harmonia e que são os que mais sofrem com essas questões. E aí, diante disso tudo, eu queria perguntar e provocar vocês também, Kelly, no meio aí que está com a gente nessa live, como é que a gente podia pensar, como é que a gente pode construir uma infância e também uma relação dos adultos e de todo o meio com essa infância, que promova vamos dizer assim, a segurança dessa infância, né, que seja uma infância saudável, que a relação entre as pessoas e o meio que elas vivem seja saudável,
lembrando que a gente é um país muito racista, que a gente é um país homofóbico, que a gente é um país muito machista, né? E como é que na brincadeira a gente pode, nessa exercício de alteridade, de virar outra pessoa nas brincadeiras, né? Desses jogos teatrais, desses jogos cênicos, que a gente, uma hora é o Power Ranger. Eu lembro que eu era criança, eu gostava muito de ser o Power Ranger, né? E outra hora é outra pessoa, enfim, como é que a gente consegue e constrói uma infância e relações com pessoas que sejam menos violentas e menos pautadas por essa tristeza que é essa cultura de violência na nossa sociedade. Kelly, você quer falar? Não, fica à vontade, eu quero ouvir. Eu estou passando por um problema pessoal na minha vida com um amigo, muito amigo, que caiu na dependência química, usando drogas pesadas. E eu e o Thiago juntos em casa, com bastante tempo para pensar, refletindo sobre por que uma pessoa perde todos os eixos, os vínculos, e se enfia numa coisa que se destrói tanto, né? Que faz com que ela se destrua tanto. E aí eu lembrei de umas reflexões pedagógicas que eu tive com o Baquetá mesmo, que a gente tinha um grupo de estudo bem importante antes da pandemia, que era falando sobre isso, assim, a criança que está amparada, né, por uma família e uma sociedade que o tempo todo mostra que ela é importante, que ela tem valor, que eu gosto de você, eu me preocupo com você, eu quero o melhor de você, eu te alimento com palavras boas, né, dizendo, não, essa criança só dá trabalho, ela é preguiçosa, ela é o capeta em corpo de guri, não, eu digo para ela, né, os limites também quando ela faz uma coisa que não é legal, mas eu falo o tempo todo para ela, quando o reforço positivo da psicologia, né, Thiago? Eu mostro para ela que as ações dela refletem em mim, refletem no todo, refletem na natureza, né? Então ela vai se preocupar antes de fazer qualquer ação como isso, depois de virar um adulto e ter problemas com drogas, ela vai pensar, puxa, se eu me envolver com isso, tanta gente vai ficar triste, vai se sentir decepcionada comigo, eu vou dar trabalho para tanta gente, né? Porque o meu pai me ama, minha mãe me ama, meus professores, meus amigos, essa sociedade toda aqui que me ampara, né, vai ser prejudicada com isso. Então, será que faz sentido essa ação? Então, esse amigo, ele, infelizmente, não tem essa rede, assim. Ele não tem um pai e uma mãe que foram presentes, ninguém supriu essa função de pai e mãe, viveu na dureza, então, não que todo mundo, né, precise de um pai e de uma mãe biológico, a gente sabe, né, eu trabalho com crianças em situação de abrigo temporário, em busca de adoção, e os professores cumprem essa função, a sociedade, as pessoas que trabalham na instituição, né, mas essa criança precisa o tempo todo saber que ela é importante, saber que ela não é um número na chamada, que ela não é um número na vida, né, que ela é uma pessoa que veio para esse planeta com um propósito muito maior e que a presença dela é tão importante quanto a de um presidente, de uma professora, de um grande líder, né? Ela é tão importante quanto, ela faz parte disso tudo, né? Quer falar, Ti? Eu acho que só engatar um pouquinho nessa questão das referências mesmo, porque a criança, ela vem tão pura que ela vai olhar ao seu redor e vai ter essas referências. Então, tudo que ela reage espontaneamente, ela traz algo que ela está interagindo com esse social. E as referências nem sempre são... Às vezes, uma criança não vai ter um pai, não vai ter uma mãe, mas ela vai ter uma avó, ela vai ter uma tia que vai cobrir esse afeto. Então, é as referências que o adulto faz e traz para essa criança. Isso é a importância, né? É acolher isso. Esse é o tal do bordar, né? Tanto quando você estava falando de limite, eu lembrei desse bordar. O que é bordar quando é o nosso conter, né? A nossa pele. E quando criança, na infância, no bebê, é a linguagem que vai denominar as coisas, né? E a partir disso ela vai criando os limites também da fronteira do meu corpo com o que é
fora, que está além. Quando até o Pedro falou que, né, brincava de Power Rangers, eu também adorava ser o azul. E aí, mas nessa validação que a criança traz, do poder, da subjetividade, talvez a criança tenha mais a pureza maior do que é a fé. Porque a criança traz a fé desde o início. Onde que a fé está nessa coragem, naquilo que está nos povos indígenas, onde que está na cultura, onde que está na ludicidade, tipo, eu tenho poder, eu consigo, e tenho força, eu consigo mover aquela árvore, eu consigo fazer as coisas se moverem. E ela acredita nisso, tendo uma estrutura boa, positiva, para que lá no futuro seja um adolescente com sua estrutura, ponderado nas suas ações, na limitação entre o eu e o outro. Eu acho que esse o caminho. Quando você valida o poder da criança. Não, isso não você não sabe mexer mais. Claro que sabe. E vai saber virar, ela está de ponta cabeça. Acho que é por aí, assim. A imaginação, ela é muito importante no processo. Eu acho que aqui em Tamandaré, a gente fala muito sobre a questão da educação integral, que todos educam, né? Acho que aqui a gente já tem falado tanto isso, mas, assim, essa fala de vocês vem só para fortalecer. Se todo mundo educa, todo mundo olha para essa criança ela vai se sentir cuidada num âmbito maior, né? Do que se só a escola ou só a família cuidar dela. Então, quando a gente olha para essa criança como protagonista, inclusive do seu processo de aprendizagem, protagonista daquilo que ela quer, daquilo que ela vai ser, e a gente potencializa isso nela, eu acredito que tem muita chance dela crescer com toda essa consciência, né, que vocês falaram do que, não, eu sou importante, eu sou importante para minha família, eu sou importante para minha comunidade, né, eu posso fazer a diferença. E assim, nós temos falado muito sobre o direito da criança, a gente teve semana passada uma semana especial para falar do direito da criança, mas nós temos falado muito isso, a gente trabalha em rede, pensando nisso, pensando em dar todo esse suporte agora, para que essa criança cresça e consiga se desenvolver da melhor maneira possível. A gente não vai estar com ela o tempo todo, né? Mas a gente acompanha o máximo que a gente pode. Então, a criança sai do nosso 5º ano, a gente continua acompanhando lá do 6º ano em diante. Eles sempre vão ser nossos. Eu acho que a gente rompeu aqui em Tamandaré com aquela ideia da escola antiga, que o meu aluno é meu aluno enquanto ele está aqui dentro da minha sala. Ele mudou de sala, ele mudou de escola, não é mais. Não, nós somos responsáveis por ele, sim. Né? Inclusive, a Constituição diz isso. Todos nós somos responsáveis pelas crianças. Então, eu penso que todo esse modo como eu afeto essa criança, com todas as minhas atitudes nesse início, e como eu potencializo essa criança para que ela se desenvolva, vai fazer total diferença lá na frente. Então, sim, precisamos olhar para as nossas crianças dessa maneira, com muito carinho, com muito respeito, né? As crianças não são páginas em branco onde a gente vai escrever alguma coisa, elas já trazem tudo para a gente, chega na escola já com toda uma questão cultural, uma questão de conhecimentos próprios ali, que a gente tem que dividir isso com todo mundo e não podar ali caixinhas, né? Mas eu acho fantástico essa fala de vocês, porque vem bem nesse sentido que a gente tem falado muito aqui em Almirante. Exatamente. Uma educação que não só fale, mas também ouça, né? Uma educação principalmente horizontal, né? Que enquanto eu ensino, eu aprendo. Saber que as crianças também têm muito para nos ensinar. E o que a gente fala aqui, às vezes, soa meio romantizado. Eu sou um educador que trabalha com educação. Eu estou em projeto social onde as crianças vêm de alta vulnerabilidade, lá na periferia de Araucária, com, às vezes, muita agressividade. Já passei por várias situações, assim, e o mais difícil é conseguir bordar a criança de palavras boas e de contexto do quanto ela é importante, quando não é isso que você recebe. Mas aí é mais importante ainda, né? Eu dizer para essa criança que não se vê importante, que não me vê importante como educador, o quanto ela é importante, o quanto ela é amada, o quanto eu gosto e faço questão dela, né? Porque todos os outros lugares fazem o mais fácil, que é dizer não, né? Me deu trabalho, tipo, não, dou um grito, tiro da sala, acabou. Então, quando ela vê uma porta sincera, aberta, ela vai relutar, mas ela vai querer entrar nessa porta, né? Porque aqui existe amor, aqui existe acolhimento, aqui existe respeito por quem eu estou sendo nesse momento, com a minha agressividade,
a minha falta de respeito, mas é o que eu posso dar, né? A gente só dá aquilo que a gente pode no momento. E atrás dessa agressividade, dessa falta de respeito, tem quantas histórias, quanta camada de violência, né, sofrida por essa criança. E aí eu já lembro da frase de Paulo Freire, né? Ensinar exige querer bem. Querer bem é esse olhar, né, com amor, com cuidado. E aí não tem como a gente falar de educação sem falar de Paulo Freire. E tudo isso que a gente está falando aqui não é só algo que a gente, né, vive de agora, mas que está tomando uma proporção, inclusive nesse período de pandemia, onde a gente está pedindo muito para as famílias olharem mais para as crianças também, porque a vida é uma loucura, né? É uma correria. Então, eu acho que vamos olhar o copo meio cheio e dizer que esse isolamento social, essa questão de ficar em casa, tem o lado bom, que é a gente olhar para as nossas crianças, passar tempo com elas, né? Eu tenho 3 filhas, então, assim, a gente fica meio louco às vezes, porque, né, é uma loucura mesmo em casa, mas assim, eu lembro da minha mãe, nós éramos em 6 quando a gente era criança em casa, não sei como que a minha mãe aguentava, mas crescemos e os nossos laços hoje de irmãos, de família, a gente sorri muito quando lembra da infância, né, porque foi uma infância muito legal, e proporcionar isso para as nossas crianças hoje, independente se na casa dela tá legal hoje ou não, pensar também essa questão da intersetorialidade, né, se tem violência, se não tem, a escola tem um papel fundamental em fazer os encaminhamentos, né? Em ouvir essa criança, ouvir essa família e fazer encaminhamentos mesmo, pedir ajuda para outros órgãos para aqueles a quem compete, né? Então aqui a gente tem feito muito isso e eu creio que essa cidade que a gente está construindo lá na frente vai ser muito melhor do que a gente tem hoje, né? Os adultos de hoje serão, os nossos adultos do futuro serão melhor do que os adultos de hoje, eu tenho plena consciência disso. Mas aí é juntar todo mundo nesse propósito e bora lá. É isso mesmo, né? Enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando e já encaminhando a nossa conversa aqui para o final, a gente poderia ficar a manhã inteira conversando, mas tem mais gente também muito incrível para poder contribuir conosco. Eu estava pensando naquela velha história da meritocracia, que as pessoas gostam muito de dizer que a gente é uma sociedade que é do mérito, que a gente tem que lutar, a gente tem que se fazer sozinho, independente das forças que vêm ao contrário, mas aí, em toda essa fala, né, e resgatando esse provérbio africano, né, que a gente começou a nossa fala dizendo que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho, né, a gente vai sempre precisar ter outra pessoa do nosso lado, ter outros animais conosco, a natureza conosco, não existe meritocracia, essa história do que eu posso fazer sozinho, que eu vou ser melhor do que todo mundo, é uma bobagem, né? A gente precisa criar vínculo, e estou vendo aqui vários comentários dizendo sim, a gente precisa dizer para essa criança que ela é importante, que a gente ama ela, e aí a Kelly lembrou do nosso grandíssimo patrono da educação, Paulo Freire, e uma das coisas mais bonitas que ele diz é que a gente precisa amar a condição humana da pessoa, né? A gente precisa amar o outro ser humano, mas não é um amor besta, um amor romântico, descompromissado, de paixão, que deixa a gente meio cego, é um amor da condição humana da pessoa, né? Se a gente não ama a outra pessoa, a gente já perdeu a nossa humanidade, né? Então a gente precisa resgatar esses vínculos, criar vínculos e dizer para todo mundo que as pessoas importam, que a gente está junto, né, nesse planeta para construir horizontes mais plurais, menos racistas, menos machistas, menos LGBT-fóbicos, sabendo que o Brasil é um dos países que mais mata a população LGBT, mais violenta crianças LGBT e negras, né, e meninas também, a gente sabe desse índice de violência, e se a gente resgata esse princípio da humanidade, do amor à condição humana da outra pessoa, a gente constrói um horizonte melhor. Então, nesse sentido, eu gostaria já de muitíssimo, do fundo da minha alma, de coragem, de brincante de coragem, agradecer o André e o Tiago, que estiveram com a gente, agradecer a todas as pessoas que fizeram seus comentários aqui na live, depois que terminar, eu e Kelly, a gente pode responder com mais calma a todo mundo. A gente já vai passando ao segundo bloco e passo a palavra para os meninos para as considerações finais de vocês, e obrigado mesmo. Gente, falar de cultura popular aqui, de cultura negra, indígena, né, principalmente, que é um recorte que eu faço na minha área de educação e de arte, foi um prazer. Aproveitem a pandemia, o estar em casa para ouvir os mais velhos, né, se mora com avô, com avó, ouça as histórias que ele tem para contar, ouça como ele brincava,
pesquise a cultura da sua família e siga a página do Grupo Baquetá, propaganda, no Facebook, no Instagram. Tem muito trabalho também na página do acordacultura.gov.br, foi um projeto lindo da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, Itaércio Rocha, o Bloco Afropretinidade, a Cacique Juliana Queretiu, muita gente aí falando de educação em outros contextos, em outras cosmovisões culturais que valem a pena conhecer. Muito prazer, eu sou o André Daniel do Grupo Baquetá e foi muito bom estar aqui com vocês. Até logo, gente. Muito obrigado, Pedro, pelo convite, obrigado, Kelly, obrigado a todo mundo que acolheu aí. Muito bom falar sobre isso, acho que é de extrema importância a gente pautar essa relação da criança, né? Enquanto vocês vinham falando as últimas falas, as últimas considerações, e veio o questionamento até porque ali, quando eu estava vendo os comentários, teve uma pergunta, foi, quando a criança não quer brincar, o que faz quando uma criança não quer brincar? A observação. O tempo todo a gente está na observação, a natureza está na sua observação. E acho que esse é o papel fundamental quando a gente escuta uma história, né, de um vô, quando a gente está na observação. Se a criança não quer brincar, isso já é um brincar. Se você está na prontidão da observação, isso já é um brincar. O não brincar é um brincar também. E eu acho que esse é o viés de estar na observação, entrar na imaginação, né? Porque somos imagéticos e assim criamos as nossas subjetividades, né? E o meu processo com o brincar é muito clínico, né? Apesar de trabalhar em escola, mas é com escola especial, e daí é um outro processo, mas também somos seres brincantes. E o tempo todo a gente tem que se reinventar, criando esses contextos de história, de imaginação, e acreditar que a gente precisa abraçar esses recursos, né? É múltiplos. Uma criança tem uma múltipla questões de recursos fisiológicas, sociais, mas também de interações com as pessoas, enfim. Muito obrigado, não sei se eu falei a consideração final que deveria, mas é um assunto que a gente deleitaria aí o dia inteiro. Teria que ter uma live de 5 horas aí. Olha aí, ó. Vamos pensar, né? Vamos anotar já. Pode falar, André. Os próximos convidados. Vai interessante. Que bom. Isso, exatamente. Isso, fiquem por aí. E ó, sintam-se à vontade, né, para lá olhar os comentários, responder o que vocês acharem, né, importante. E assim, essa parceria ela se estende, a gente vai continuar em contato aí, vamos organizar outros rolês aí para a gente fazer. É verdade. Isso aí. Quem vem aí está sempre com a gente. Obrigada, meninos. De verdade. Boa sexta-feira, achei para nós. Valeu. Vocês também. Que bacana, né, Pedro? Muito legal, né? Muito bom. Eu estava vendo os comentários ali rapidinho, né, as pessoas assim comentando que bacana, até a live sobre brincar é divertida, porque assim mexe com a gente fala de algo que todo mundo já fez na vida e todo mundo faz, que é brincar, né? Então, acho que essa semana aí vai deixar um pouquinho de saudade. Vamos ter que reforçar esse brincar aí toda semana para relembrar. Lembrando que a gente está com desafios. Né? Isso. Os desafios aí no Facebook, na página da Secretaria e nos grupos de WhatsApp das famílias também, tá aí desde segunda-feira, a gente lançando alguns desafios. Eu vi ali que alguns ontem estavam postando passinhos de dança. Falei, olha que bacana. Eu não me animei ainda, mas quem sabe? Vamos pensar, não precisa ser só nessa semana, né, Pedro? Mas a gente queria dar continuidade, chamando aí 3 convidadas que vão acrescentar aí nessa fala de hoje sobre o brincar. Então, gostaria de chamar a Regina, que é professora aí de graduação. Bom dia, Regina. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. A Fábia e a Valéria. Bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Então, deixa eu apresentar vocês, né? A Regina,
Regina, vê se eu vou falar certinho o seu nome. É Bonatti Pianowski, Regina? Isso. Então, a Regina é pedagoga, psicopedagoga também, professora doutora em educação, é professora dos cursos de pedagogia, psicologia e história em graduação, né? E faz atendimento clínico e supervisão das áreas de dificuldade de aprendizagem. Nossa convidada de hoje aí. A Fábia Rezende Pinto, é nossa professora da rede, é pedagoga psicomotricista relacional, e também é professora do curso de Pedagogia EAD da UPET, né, Fábio? Comerciante da área rural, professora da educação de uma escola do campo. E a Valéria, que é nossa colega aqui da Secretaria de Educação, que é pedagoga com especialização em Educação Especial e Neuroaprendizagem, e atua aqui como assessora pedagógica, atualmente aqui na Secretaria de Educação e Cultura. Então, eu queria dizer para vocês que agradecemos muito a presença de vocês, e queria passar a palavra para você, Regina. Regina traz para nós hoje aí o seu objeto de estudo, que é Vygotsky, né? O que tem para nos dizer sobre o brincar, sobre o desenvolvimento, Regina? Bom dia, pessoal. Eu estava escutando os outros colegas. Nossa, é uma responsabilidade a gente estar falando aqui agora, né? Enquanto eles iam falando, a gente vai mudando até o discurso. Primeiro, colocando, né, que durante toda a minha vida me preocupei muito com o estudo, com o brincar, com os jogos, né, enquanto psicopedagoga, me deparei nesse jogo como uma ferramenta importante para a criança aprender. Então, eu venho trazer um pouquinho as brincadeiras e o jogo, não só como um instrumento para o desenvolvimento da afetividade da criança, mas também do cognitivo. No momento em que as escolas, os pais e todo mundo está tão preocupado com como é que a gente vai resgatar conhecimentos, essa defasagem, que a criança não está na escola, e aí eu tenho pensado e refletido muito, puxa, brincando, porque brincando a criança aprende, o brincar é um instrumento importante, o jogo é importante, né? Então, Vygotsky foi um dos autores que muito estudei, que venho estudando e aprofundando nesta minha prática, tanto como professora, formando, né, professores, e no atendimento clínico. E o que eu tenho observado, e o que eu tenho aprendido, que o jogo e a brincadeira, eles são importantes porque eles são fundamentais para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento de funções psicológicas importantes, né? Como é que a criança vai aprender? Como é que a criança vai se desenvolver? Por meio do brincar, né? E este autor, ele traz a este brincar um destaque importantíssimo, né? Quando ele ressalta sobre a brincadeira de papéis, né? Quando ele diz da brincadeira de faz de conta, valorizando a imaginação da criança, como os colegas colocaram, né? Então, Vygotsky vai dizer que, por meio do brincar, a criança tenta entender, né, a realidade, significar, compreender, e, desta forma, apreender os elementos da cultura, porque ele entende esse sujeito como um sujeito histórico-cultural, né? Então, a cultura é extremamente importante, porque nós só vamos nos humanizar e nos tornar humanos quando nós nos apropriarmos desses elementos da cultura, né, da cultura onde nós estamos inseridos. E o brincar é um instrumento importante para a criança, o brincar e o jogo, né, nesse desenvolvimento de funções psicológicas superiores, além dele promover, né, questões afetivas, ele vai desenvolver também funções que vão servir de base para as aprendizagens posteriores. O brincar, ele é fundamental. Nós não estamos mandando conteúdos para casa, para as crianças têm que ver essa defasagem, o que está acontecendo. Vamos brincar, gente. E eu tenho pensado muito sobre isso, como as famílias podem estar trabalhando e aproveitando esse momento, né, com as crianças, brincando, ficando mais próximos dos seus filhos, fazendo da sua casa um ambiente de brincadeira. Lógico que nós estamos também atarefados, né? Os pais também têm muitas coisas, mas procurem ter momentos para parar, para brincar, para montar uma cabana, para jogar um jogo, para contar das suas experiências, né? Como o Pedro perguntou para os colegas, do que vocês brincavam. Enquanto você perguntou, eles iam falando, eu ia lembrando,
Do que eu brincava? Na minha época a gente brincava era de boneca, né? Porque, como você diz, a nossa sociedade machista, as meninas da minha geração, a gente brincava de boneca. Eu fugia de vez em quando, ia brincar de bolinha de gude com meus irmãos, de carrinho, mas já me chamava a atenção, porque a gente tinha que brincar era de boneca, né? Então, entre outras coisas, eu aprendia, eu estudava num banquinho que meu pai tinha construído em cima de uma árvore. Na árvore estudando. Então, a gente vê quantos momentos do dia a dia a gente tem esquecido, né, de fazer desses momentos e desses espaços situações lúdicas para a gente dar esse suporte emocional que a criança está precisando viver nesse momento, né, porque nós estamos vivendo um momento em que nós não temos todas as respostas, em que nós estamos angustiados e as crianças também, porque elas não estão podendo ir para a rua brincar, porque elas não estão podendo interagir com outras crianças, e isso faz uma falta, porque a criança aprende na interação, nós aprendemos na interação, então vamos tentar parar um momento e brincar com as nossas crianças, nem que seja quando a gente está fazendo almoço, a gente brincar de restaurante, né? Ontem eu estava brincando, enquanto eu fazia almoço, o meu neto vendia comida para mim, ele cobrava, ele dizia, ele se fazia de garçom, né? Então, aproveitar este momento e brincar com a criança, porque isso é determinante para o seu desenvolvimento, né? E enquanto vocês vinham falando, eu vinha colocando algumas coisas importantes também, né, que a Kelly acho que falou, que no nosso desenvolvimento a gente vai perdendo muitas coisas, nós vamos perdendo essa espontaneidade da criança, então nós temos que aproveitar também para a gente aprender com eles, para a gente estar junto com as crianças, ouvir as crianças, dar oportunidade, dar o espaço, porque nesse momento do brincar, de estar junto, nós vamos conseguir dar esse suporte emocional que vai ser determinante para a criança no seu futuro, né? Eu acho que é por aí. Pedro, você quer me perguntar alguma coisa? Não, eu estou fazendo aqui a parte de fazer as considerações dos comentários, e aí as pessoas têm comentado justamente isso, assim, dessa interação que o Vygotsky tanto chama atenção nas suas contribuições para a educação, para o desenvolvimento humano, né, de que a interação com o meio é muito fundamental, né, e a ressignificação e significação das coisas, né, de se colocar em perspectiva dessa alteridade, de ser outra pessoa, de construir com o meio isso que a gente é muito importante essa contribuição, né, que o Vygotsky, que você também está trazendo para a gente, né. E assim, né, Regina, a gente... Aqui em Almirante, nós optamos por não fazer tarefas de reposição, né? O EAD, que tantos têm falado, tal, a gente não entende como EAD, mas assim, a gente quer que todo mundo brinque nesse momento, né? A gente quer que todo mundo se envolva na aprendizagem que a brincadeira proporciona. E aí, como você falou, para pensar esse retorno depois, tudo isso vai ser muito útil lá na frente, mas agora a hora é brincar, se divertir, cuidar do nosso mental, né? Do nosso emocional. Então, fico muito feliz de ouvir a tua fala nesse sentido, porque é exatamente o que a gente tem feito aqui. E a gente entender, né, que a aprendizagem, segundo esses autores, ela se dá numa dimensão que é interpsicológica, né? Então, é isso que o brincar propicia. Ela se dá primeiro, eu aprendo com o outro, na interação com o outro, para depois esta aprendizagem, eu me apropriar desse conhecimento e ele ir para uma dimensão que eu vou chamar que ele chama, né, de intrapsicológica, para que esse conhecimento se torne meu. E, através do brincar, a criança vai brincar com significados, ela vai tentar compreender, a se apropriar de conceitos importantes, né? Conceitos espontâneos, porque, como vocês mesmos colocaram, né, anteriormente, quando a criança vai à escola, quando ela chega à escola, ela tem muito conhecimento, ela tem muitas aprendizagens. O que o autor vai falar dos conceitos espontâneos, e que cabe à escola transformar esses conceitos em conceitos científicos. Então, o brincar, ele vai dar este respaldo, ele é extremamente importante,
ele é importante para o desenvolvimento e porque ele abre o que ele vai chamar uma zona de desenvolvimento proximal, né, onde a criança, no brincar, no jogar, ela atua de uma forma diferente que ela atua no dia a dia. E nesse atuar, ela enfrenta riscos, ela aprende a lidar com a frustração, e ela se permite desenvolver, né? E desta forma, ela se permite evoluir no seu nível de conhecimento. Então, a brincadeira, gente, ela é muito importante, ela é um momento de grandes aprendizagens. Parabéns para o município de estar trabalhando o brincar, porque além de vocês estarem trabalhando todas essas funções que têm que ser desenvolvidas na criança, vocês estão trabalhando a questão do suporte, que é o que a criança precisa nesse momento, porque quantas crianças que a gente tem visto nesse momento brincar de médico, porque elas estão tentando entender o que está acontecendo agora. E é no brincar de faz de conta que a criança traz para a sua situação lúdica questões do dia a dia e ela tenta ressignificar e compreender, né? A partir desse lúdico, transformar essa situação, assumir diferentes papéis e tentar compreender, né, essa situação que para ela está tão difícil. Né? E eu queria fechar, né, com eu não sei se tenho mais tempo ainda, mas se deixar eu falo bastante, com uma fala importante do Vygotsky. Que bacana, né? É justamente isso. Que ele vai dizer assim, que o jogo da criança... ele não fique à vontade. Então, o jogo da criança, ele não é uma recordação simples do vivido, mas sim a transformação criadora das impressões para a formação de uma nova realidade que responda às exigências e inclinações da mesma, né? Então, através do brincar, a criança tenta entender a vida, a realidade e transformar, né? Transformar para poder dar conta disso, né? Dessas dificuldades. Perfeito, Regina, muito obrigado. Essa contribuição da gente poder reinventar e construir novos horizontes a partir da brincadeira não é à toa, né? A gente não está, né? A gente está sempre se construindo e fazendo contextos de aprendizagens que sejam mais plurais, que a criança seja valorizada e que faça sentido para a sua vida, tudo isso que ela produz no seu meio, né? E a gente tem aqui vários comentários de várias educadoras nossas dizendo, inclusive fazendo menção aí à brincadeira que você fez com o seu neto, de vender, de não sei o quê, de fazer, uma professora colocou aqui, né? A Eliane diz que fala maravilhosa e pedagógica, né? Aí a Marli conta para a gente que o professor consegue afetar a criança através das brincadeiras e desenvolver o lado cognitivo da mesma, muito importante o brincar, né? E aí a Elaine faz um comentário que, para Vygotsky, a brincadeira pode ter papel fundamental no desenvolvimento da criança. E eu acho que é isso mesmo, né? Toda a sua fala diz muito para a gente, soma muito para essa perspectiva de construir uma cidade brincante, né? Que todo mundo possa... se não brincar, que a gente possa lutar para que todas as pessoas possam brincar, não só criança, mas todo mundo, né? Entender, né, Pedro, que o brincar é uma atividade séria, né? Que o brincar é sério para a criança, né? E eu só queria lembrar, eu lembrei aqui de uma situação que eu fiz a minha pesquisa de mestrado, eu levei o jogo numa escola multisseriada do campo. E quando vocês falaram da criança que não quer brincar, eu lembro que eu cheguei com muitos jogos e tinham duas crianças que não queriam brincar. Parece que aquele jogo estava... Porque o jogo dá medo, né? A brincadeira, ela oferece desafios. E as crianças ficaram encantadas com aquele material e as meninas ficaram de lado. Sorte que eu tinha levado uns quebra-cabeça. E eu deixei e elas começaram a fazer o quebra-cabeça. E vibravam cada vez que conseguiam montar. E no decorrer das minhas idas à escola, eu me deparei com essas crianças, uma vez ela sentada numa mesa frente ao menino, e ela se pôs, assim, numa postura de que hoje eu vou jogar. E o menino me dizia assim, mas professora, ela não sabe jogar esse jogo. Eu disse, sim, ela não sabe jogar, mas quando a gente não sabe, quando alguém não sabe, o que fazemos? Nós ensinamos.
né? E era um jogo de matemática, assim, e ela estava lá, aquela criança que não queria brincar, que sentiu medo, ela se postou lá na frente, e ela brincou, e ela jogou, e o menino ensinou. Então, a brincadeira, ela é muito séria, ela é muito importante, porque ela nos propicia situações em que nós temos enfrentamentos, enfrentar situações de ganhar e perder, então aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com o desafio, organizar estratégias de pensamento. Então, é uma ferramenta importantíssima, né, para, além do que, desse suporte emocional, dessa rede de vínculos afetivos que ela também, que o brincar também nos propicia. Então, é isso. Obrigada. A gente tem aí o nosso programa Brincando e Aprendendo na Quarentena, que é uma hashtag nossa aí da página, né? A Sara, nossa coordenadora do Núcleo de Educação Infantil, lembrou aí. E aí, aproveitando que a Regina falou da educação do campo, da escola, de uma turma multisseriada, queria ouvir você, Fábia, que está inserida hoje numa escola do campo, né? Já tem uma vivência, mora também no campo, e traz para a gente hoje essa realidade também. Regina, se quiser complementar, eu sei que você também tem seus estudos nessa área, né? Então, Fábia, bom dia. Bom dia aos participantes da live e a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, agradeço o convite, Kelly, por poder participar também, e poder falar como par das minhas colegas, né? Então, o assunto é bem amplo, muita coisa já foi falada também, mas eu vou tentar ser mais objetivo possível. Então, nós vamos começar falando sobre a psicomotricidade relacional. Ela nasceu na França, no século XX, com André Lapierre. Ele era formado em educação física e um dia estava indo comprar pão na rua e viu um homem que estava com o braço amputado. E aí ele perguntou como o homem estava, e o homem falou que estava com dor no braço, bem no braço, e falou ainda o braço que era o braço amputado. Aí ele começou a pesquisar mais, e a psicomotricidade relacional nasceu a partir daí, baseado principalmente em Freud e Valo, onde a gente faz as sessões na minha formação é para trabalhar com crianças, né? E a gente ressignifica conteúdos que estão inconscientes. A gente utiliza materiais como bola, caixa, tecido, bastão e tal. Mas eu não vou falar da psicomotricidade relacional, clínica ou profilática aplicada numa sessão. Eu vou falar da contribuição dela na prática docente, que é o nosso interesse aqui. Que seriam mais por jogos cooperativos e não individuais. Mas eu vou iniciar falando da afetividade, né? Não tem como falar de psicomotricidade relacional sem falar da importância da afetividade. A afetividade, segundo Piaget, ela é o freio ou o motor da inteligência. Então, a afetividade, ela é o vínculo, né? Ela pode ser tanto positiva quanto negativa. O vínculo também pode ser positivo ou negativo, né? O que a gente espera que seja é sempre construtivo, que seja esse vínculo positivo. Esse resgate ou promoção da autoestima da criança, que muitas vezes não tem essa afetividade positiva em casa. Então, ser afetivo não quer dizer ter vínculos baseados na passividade, onde a aceitação de tudo que vem do outro, no movimento de austeridade intensa, né? Ela precisa, sim, ter um vínculo através do respeito, né? E aí, é muito importante, se faz muito importante, o olhar
né? Eu tô falando de um lugar da prática docente, né? O olhar. Muitas crianças não foram desejadas, as crianças que a gente tem em sala de aula, muitas vezes não foram desejadas, esperadas, planejadas, sonhadas, e elas não têm esse olhar de carinho, de respeito em casa, muitas vezes. E elas precisam receber isso do professor e esperam, em todas as relações, né? E do professor, da professora também esperam. E a gente precisa ter esse olhar, né? Que é o olhar de enxergar o outro, de perceber o outro. A Guerra fala que, ao se perceber vista e registrada pelo outro, a criança sente também que diálogo tônico. Às vezes a gente não precisa falar que é uma criança, ou que a respeita, mas ela vai entender através das nossas atitudes, do nosso olhar, se respeitamos ela ou não. Eu tenho algumas fotos aqui, infelizmente eu não vou conseguir mostrar, mas a importância do brincar e a ludicidade também, onde a criança, a Regina falou do simbólico, muito bem falado, por sinal, da importância do simbólico. Na psicomotricidade relacional, a gente não dirige brincadeira nenhuma, né? As brincadeiras são espontâneas, sempre espontâneas. Teve uma fala, acho que foi do André, ou do Tiago, agora eu não vou me lembrar, que ele falou se a criança não quer brincar, né? Então, ele falou sobre observar a criança. É importante respeitar... Foi o Luan Prado que nos trouxe, Fábio. Foi o professor Luan que nos trouxe a pergunta. Foi o professor Luan que nos trouxe a pergunta, mas pode discorrer. Tá, então, assim, importante observar, sim, a criança e tentar entender esse tempo dela. E essa especificidade. Muitas vezes a criança, por N motivos, ela não tem vontade de ter contato físico com ninguém. Né? Ela tem repulsa, às vezes, e nem sempre é uma violência sexual ou qualquer coisa assim. Às vezes é da pessoa também. Né? Ela não quer esse contato. Ou pelo momento, seja vários motivos. E é importante respeitar esse tempo, até porque nós não podemos cobrar nada se não estabelecemos primeiramente um vínculo afetivo. Né? E esse vínculo afetivo não quer dizer ficar abraçando o tempo todo ou ter essa aproximação física, mas é o respeito, né? Da criança sentir-se pertencente àquele espaço e registrada pelo teu olhar, não só registrada, mas acolhida. Ela precisa sentir-se acolhida e que você a considera como um ser humano, não só como o aluno ali, o ser sem luz, né? E que o professor é o todo-poderoso e que sabe todas as coisas. É muito importante a criança entender isso, mas a criança vai entender isso se isso for verdadeiro, porque a criança não entende só o que a gente fala, a criança entende também o diálogo tônico, né? Aquilo que a gente expressa com as nossas atitudes, com o nosso corpo, com o nosso olhar. A criança entende isso muito bem, com nossas energias. Tanto que quando a gente está de TPM, as crianças ficam viradas, né? Ai, não sei o que acontece hoje na sala de aula. Porque nós também não estamos bem. Então, as crianças, elas absorvem essas energias com muita facilidade e reproduzem, né? E aí, as brincadeiras lúdicas, eu fiz uma lista aqui de coisas que elas desenvolvem, de brincadeiras espontâneas. Né? A capacidade de interpretar situações reais no cotidiano, de compreender o abstrato, fazer analogias, ter sequência lógica na oralidade, melhorar a socialização, sequência lógica matemática, identificar suas potencialidades e fragilidades, entender-se como parte de um coletivo e saber o seu lugar e sua contribuição nesse espaço, o sentimento de pertencimento, a estrutura textual,
Sequência lógica, né? Noção espacial, noção temporal, aprimorar a coordenação motora global e fina, melhorar a autoestima, autonomia, interesse por estudar, pesquisar e desenvolver suas potencialidades, estabelecer vínculos, consciência corporal, se respeitar e respeitar o outro, entre outras habilidades também. Aqui eu vou falar um pouco da educação do... e aí a criança que brinca, que tem esse espaço, que sente-se registrada e acolhida no olhar não só do professor, mas também de todos as pessoas que trabalham na escola, que estão ali envolvidas, inclusive com os próprios colegas também, ela não vai desenvolver agressividade negativa, que é aquela agressividade em que a criança tem necessidade de se machucar o outro, primeiramente, né? E se ela continua não sendo atendida naquele grito de socorro, ela vai se machucar também, que é a agressividade contra ela mesma. Eu tenho que falar muito rápido aqui, porque o tempo é muito curto, mas, então, nós temos a agressividade positiva e a agressividade negativa. Sem a agressividade positiva, nós não estaríamos nem aqui hoje, né? Então, é preciso a agressividade positiva para a gente viver, para a gente ter atitude, para a gente respirar, para a gente não entrar em depressão. Essa é a agressividade positiva, né? Bastante importante. Mas a criança acaba desenvolvendo agressividade negativa por não ter esse olhar, por não ser ouvida, por não ter voz, por não ter direito à voz, né? E a gente precisa, e inclusive com as brincadeiras, a gente consegue desenvolver tudo isso na escola também. Na escola como mais um espaço educativo, como tem sido falado sempre em Almirante Tamandaré ultimamente, né? Inclusive, a gente desenvolve, promove a autoestima também da criança com as brincadeiras. E nas brincadeiras, mesmo os jogos cooperativos, que não são individuais, acaba aparecendo e ficando evidente as habilidades individuais. Então, não é assim só, porque vai ser jogo cooperativo, coletivo, a criança não vai aparecer as habilidades individuais, vão aparecer sim. Só que ela vai entender que ela precisa, a habilidade dela, do outro, isso tudo somado, vai cooperar para que o sucesso do coletivo. Então, no campo, nós tivemos, falando agora de educação do campo, nós tivemos um movimento opressor, como mais um movimento opressor, o fechamento das escolas, atendendo a demanda capitalista, o fechamento de escolas rurais no Brasil todo. E nós tivemos um abandono e descaso das comunidades camponesas com isso. Segundo Rosa, a invisibilidade do mundo rural, na invisibilidade do mundo rural, nós temos instituições sociais como escola, igreja, posto de saúde, campo de futebol, cemitério, conjunto de moradias. Esses são elementos articuladores das relações sociais que perpassam o modo de vida das comunidades rurais. Então, é importante as escolas que estão inseridas nesse movimento, no campo, né? É importante entender que esse movimento opressor que nós tivemos e que tudo isso acaba repercutindo nas crianças também, né? Em toda a comunidade e nas crianças. Esses dias eu escutei o professor Saviani falando sobre Vygotsky e a educação do campo, e pensando, refletindo sobre a fala dele, eu coloquei alguns itens aqui que a gente precisa trabalhar, que eu percebo que a gente precisa para a educação do campo, e relacionado à brincadeira também. Então, reforçar os jogos cooperativos, aproveitar pedagogicamente a disponibilidade corporal da criança camponesa, que ela tem muita disponibilidade, inclusive tem uma consciência corporal, geralmente melhor do que a criança que vive na área urbana. A facilidade de estratégias para a resolução de problemas, eles são muito práticos para isso. Fomentar formações positivas nas comunidades rurais, incentivar o diálogo em todos os espaços, a começar pela escola, encaminhar pedagogicamente as crianças para a autonomia,
fortalecer a gestão democrática e dialógica com a comunidade, e conhecer, reconhecer e valorizar os diversos saberes da comunidade camponesa. Como, por exemplo, ano passado, nós fizemos ali na Escola Serzedelo, trouxe a minha tia, que falou sobre ervas. Ela conhece tudo sobre ervas, assim, pelo menos as ervas locais. E falou com as crianças, foi uma interação muito bacana, tanto com os pequenos quanto com os maiores. Foi muito interessante mesmo a conversa que nós tivemos, a interação que nós tivemos, e depois fizemos lá algumas coisas também de frutas e de alimentos, que ela foi falando, esse é bom para isso, esse é bom para aquilo, esse é bom para aquilo, e até os pequenininhos levantavam a mão, e esse, e tal coisa, minha avó falou que fazia isso. Então, são saberes, acho que o Pedro falou no início, né, sobre o conhecimento popular. Então, é bastante importante e se faz necessário nas comunidades rurais e as escolas camponesas entenderem e terem essa interação, não só uma gestão democrática, gestão, eu falo de gestão tanto da gestora da escola, a coordenação pedagógica e o gestão de sala de aula também, né? Entender entender onde está trabalhando, com quem está trabalhando, quais as demandas, entender esse processo histórico de opressão que o campo passou também, passa até hoje, né, e de onde viemos em que instância histórica nós estamos nesse momento no campo. E aí fomentar para que as brincadeiras, inclusive até as pessoas mais velhas, por exemplo, dentro da escola, incentivar a passar esse conhecimento, sabe, de brincadeiras, interagir entre idosos e crianças, acho fantástico, para que a gente, até o Pedro falou ali, da importância de conhecer a história, né? E esses idosos, eles trazem isso para a gente também. Das brincadeiras que eram feitas antigamente, como que era, e os idosos aprenderem com os mais novos das brincadeiras que são realizadas hoje também, e conhecer, identificar esses espaços na comunidade rural, aonde que dá para a gente brincar, do que dá para a gente brincar, retomar esse coletivo, porque o campo sofreu com o fechamento de escolas e outras opressões, sofreu também um afastamento, distanciamento social, fora da pandemia, antes da pandemia, né? Nós sofremos um distanciamento social, e isso facilita a opressão, né? E a falta de política pública e tudo mais no campo. E aí é importante a escola também fomentar isso para que a gente consiga ter mais coletivos e inclusive para brincar junto também, né? Começando com as crianças, brincando juntos, crianças e adultos, crianças e idosos, nessa interação. Com certeza, Fábio. A gente tem algumas considerações aqui, as pessoas perguntando muito o que é a agressividade positiva. Depois eu vou te convidar a vir a resgatar os comentários e responder, não só você, Fábio, mas todas e todos os convidados aqui, que possam voltar na live que está na página da Secretaria de Educação e Cultura, para fazer as considerações, né? Aqui a Fabiana diz para a gente que o jogo é uma forma de intervenção quando está ocorrendo uma dificuldade no processo de ensino-aprendizagem, né? Também a Alessandra diz: ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando imaginariamente tarefas às quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade. Isso ela coloca que foi o Vygotsky que colocou para a gente. Projeto maravilhoso, pena não temos mais essa parceria na escola. Matilde, eu acho que era dessa situação na escola do campo, né, dessa luta da educação do campo, que é uma luta histórica, que está vinculada também às questões da reforma agrária no país, né, que é uma luta campesina muito importante. A gente precisa reconhecer e dar visibilidade para essa luta, para a educação popular e do campo, né? A Ângela Márcia Ferreira da Silva, nossa companheira da SMEC, diz que o Conselho Escolar faz gestão, lembrando que é um colegiado que representa a unidade educacional e local.
Então, como eu disse, os comentários são muitos, muito obrigado pelas pessoas que estão fazendo os comentários e considerações, e aí eu convido vocês depois a gente poder também responder as pessoas com algumas perguntas. Obrigado, Fábia, também pela sua contribuição, pela sua luta e pela sua história no município, que é muito bonita e de muita garra, né? Parabéns aí pela sua posição, e muito legal a sua fala, que ajudou muito a gente a pensar essas questões relacionais e principalmente pensar pelo afeto, né? A gente precisa saber ter essa inteligência emocional aí com os nossos afetos, né? Muito obrigado. Kelly? Caiu aqui para mim, não lembro, não vi se você comentou, a Denilza Dias falou sobre o saber perder, né? Então, eu acho que a questão do quando a criança não sabe perder. Vamos segurar aí essa pergunta e a gente pensa junto nas considerações aí, fazer uma fala. Mas vamos ouvir a Valéria. Valéria vai nos trazer um pouquinho aí sobre os bebês, Valéria, isso? Isso, falar um pouquinho sobre a estimulação essencial. Semana linda, né, Kelly, Pedro? Tá, uma semana muito linda mesmo. A gente tá vendo nas nossas redes sociais aí o município inteiro se envolvendo com a nossa brincadeira, e isso, assim, foi muito lindo, foi muito gratificante. Nós vimos ali a educação infantil se envolvendo, mostrando o que está fazendo, mostrando as crianças brincando, isso foi lindo. O ensino fundamental também, fazendo brincadeiras interessantes, usando aplicativos para mostrar as crianças brincando, dançando, isso foi lindo. O pessoal lá da EJA também, que mostrou lá na página, que também brincadeira também não é só para criança, mas para quem tem idade também, né? Então foi uma semana linda, foi uma semana maravilhosa. Fechando agora com chave de ouro, gente, foi linda a fala de todos que antecederam aqui, o André e o Thiago, assim, é gratificante, assim, gratidão pela fala deles, assim, foi incrível. A Regina e a Fábia também, muito obrigada pela fala de vocês, assim, eu acho que estamos fechando com chave de ouro, foi muito bonito. E assim, temos que falar, então, como nós passamos pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pela EJA, vamos falar também aonde começa esse brincar. Qual a importância do brincar e aonde começa? O brincar começa lá na gestação. Quando a mãe está grávida, com 5 meses, a criança ela já ouve a mãe. Então, já há essa interação. Então, assim, o brincar para o bebê, o que é o brincar para o bebê? É essa interação, é esse vínculo com a mãe. Eu vou começar falando com algumas brincadeiras que não se faz com os bebês. Aí eu vou falar, então, sobre algumas brincadeiras que podem trabalhar a estimulação ali de 1 a 12 meses, mas eu gostaria de frisar a importância de algumas coisas que é feito com muita frequência e que pode ser prejudicial à criança. Eu trouxe aqui um amiguinho meu. Ano passado, eu tive a oportunidade de ficar alguns meses no hospital, então eu escutei muitas palestras sobre como agir com os bebês, o que é importante fazer, o que é importante não fazer. Então, eu aprendi algumas coisas, assim, a gente até sabe, mas a gente acaba, às vezes, ignorando algumas informações. Então, referente às crianças, o que é uma brincadeira muito comum com o bebê? Quando nós pegamos um bebê no colo, qual é a nossa primeira ação? O bebê está chorando, o que a gente faz? A gente chacoalha a criancinha lá. E o que acontece quando a gente chacoalha a criancinha? A cabeça chacoalha. Então, assim, o indicado é que não chacoalhe a criança. Se eu precisar fazer um movimento para acalmar a criança, o indicado é que eu abaixo os joelhos. Faça esse movimento. E quando eu faço esse movimento aqui, eu evito que haja esse chacoalhar do bebê. Então, assim, é uma dica para vocês. Outra coisa, jogar a criança para cima. Nesse jogar para cima, sabe aquela brincadeira que os pais têm, que acham super divertido? Algumas crianças riem, gargalham. Só que, quando eu jogo uma criança para cima, ela vai fazer isso aqui com a cabeça. Isso aqui pode lesionar e causar traumas na criança. E existem relatos de crianças que chegaram a óbito com essa
com esse movimento. Então, pede-se que evite essa brincadeira. Essa brincadeira ela não é saudável nos primeiros meses de vida da criança, né? Primeiro ano de vida da criança. E esse chacoalhar, ele causa a síndrome do bebê sacudido, né? Que é sacudir a cabecinha do bebê ali. Rodar a criança. A gente tem, as crianças pequenas, geralmente, os pais pegam pela mãozinha e fazem o movimento de girar. E quando você faz esse movimento, você pega pela mão, você pode prejudicar as articulações aqui. Porque uma criança até 4 anos, ela não tem ainda plenamente desenvolvido essa questão óssea. Então, ela pode ser prejudicada nessa questão de articulação da criança. Isso pode prejudicar a criança. Então, a gente pede que evite esse tipo de brincadeira com os bebês. E outras também, bebês pequenos, né? Evitar qualquer tipo de brinquedo pequeno, para que ela não coloque na boca, porque tudo vai para a boca. É uma fase oral, então coloca tudo na boca. Então, em relação às brincadeiras que a gente considera importante nesse primeiro ano de vida. O importante é saber que cada criança, ela tem o seu tempo. É muito comum fazer comparações. Meu filho tem tantos meses, faz isso, ou aquela outra criança tem tantos meses, já não faz a mesma coisa. Então, é importante lembrar que cada criança tem o seu tempo e não é interessante superestimular essa criança. Que há uma falsa ideia de que se eu ficar lançando muita coisa, ficar brincando muita coisa, muito estímulo, que essa criança vai ser super inteligente, quando na verdade não, ela vai se cansar. Então sugere-se que não haja um estímulo, mas não uma coisa que seja excessiva. O importante para a criança nesse momento é o tempo de qualidade. Criança de 1 mês. Criança de 1 mês geralmente dorme muito. Então, a gente tem a ideia de que se essa criança dorme muito, não preciso brincar com ela. Realmente não tem brincadeiras que possam ser feitas com a criança de 1 mês. O que pode ser feito é alguns estímulos. Colocar alguns objetos de contraste preto e branco a 20, 30 centímetros, móvel a 20, 30 centímetros. Para ela, assim, vai auxiliar, mas não vai ser tão interessante ainda. O campo de visão da criança de 1 mês é mais ou menos de 20 a 30 centímetros. Então, assim, é importante você colocar o seu corpo perto da criança, o tocar a criança, conversar com a criança. Então, o melhor estímulo nesse primeiro mês de vida é o tocar, é o falar, é o cantar, é o conversar, que essa questão de conversar e cantar já começam lá na gestação. Né? Com 2 meses. Com 2 meses, a criança já pode ser colocada de bruço. Claro que você não coloca a criança e deixa, você coloca ela de bruço, sempre do ladinho dela, supervisionando ela por um tempo, apenas para que ela se movimento, para que ela comece a se perceber ali, perceber o corpo. Dançar com o bebê, é importante a gente entender que a gente precisa segurar aqui, ó, cabecinha, costas, segurou, ele tá firminho, a gente pode dançar com o bebê sem chacoalhar o bebê. Com 3 meses, você pode começar, 3 meses não, eu acredito que quando você tá mexendo com uma criança, você tá trocando ela, você já começa a falar, esse é o teu rostinho, esse aqui é a tua mãozinha, aqui, a mãe falando o que está fazendo. E é interessante fazer a Chantala. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre a Chantala. É uma massagem relaxante, muito importante para o bebê, que aumenta esse vínculo com a mãe ou com a pessoa que está cuidando dessa deles. É importante começar brincadeiras com livros, fazer leitura com livros, de livros. Esse é do meu filho. Eu lia muito pouco com o Nicolas. Ele está distraído, gente. Mas, assim, figuras grandes, coloridas. E, assim, uma coisa que é bem interessante é quando a gente está contando um livro, não ler apenas ler,
quando eu estou mostrando um bichinho desse aqui, eu estou contando a história, e eu vou fazer para a criança ali o som, eu vou fazer careta, cara de boca, cara de mal, cara de alegre, cara de surpresa, porque essa expressão facial ela é muito estimulante para a criança. Ela aprende a ler o rosto daquela pessoa que está contando a história para ela. Então, assim, não ter vergonha, realmente ter essa interação com a criança, é teu filho, é o teu bebê, então faz careta, faz brincadeira com ele, pega, toca, faz massagem mesmo. Com 5 meses, a gente já pode começar a deixar fazer o treino de sentar a criança. Nem todas vão sentar, mas assim, pode fazer esse treino de segurar o bebê sentadinho, ficar sempre do lado dele. Sugere-se aquelas almofadas que você põe, aquelas redondinhas que você põe a criança no meio, sabe? E quem não tem a possibilidade dessa almofada, existem sugestões incríveis na internet daquela almofada feita com calça, que você pega uma calça, você recheia toda ela por dentro e apoia a criança sentada. Então, isso vai estimular. E ali naquela calça você pode costurar brinquedinhos, coisinhas coloridas para estar estimulando a criança nesse momento. É um momento também que a criança gosta de espelho. Você não pode, claro, dar um espelho para a criança, mas colocá-la na frente do espelho para ela se perceber como pessoa. Esse primeiro ano de vida, os bebês têm um estímulo gigante, assim, eles crescem muito cognitivamente, é impressionante. Então, assim, vale fazer essas atividades com as crianças. Repetir o balbucio da criança, porque quando você começa a fazer esse tipo de repetição, ela fez um bababá e você faz um bababá também, você está estimulando a comunicação. Ela acredita que você está se comunicando com ela na mesma linguagem. Então, assim, isso é importante também, essa repetição dos balbucios. Com 6 meses, esconder objetos. Esconder objetos, cadê? Põe atrás. Cadê? Esse tipo de esconder. Claro que não vai esconder longe, mas assim, tirar do campo de visão da criança e depois colocar novamente. Aquela da toalhinha, ele colocou a toalhinha, escondeu. Cadê? Achou. Isso é importante. Às vezes a gente ridiculariza algumas brincadeiras que acredita que elas não são importantes, que é bobas, mas não. Esse tipo de brincadeira é muito importante para a criança nessa fase. Com 7 meses, brincar de mímica, reproduzir palma, fazer com que a criança tente fazer aquilo que você faz, ou você reproduzir aquilo que a criança faz juntamente com ela. Com 8 meses, algumas crianças elas já começam a engatinhar. Então, tem que ter, tem que ter esse cuidado no ambiente que ela está. Porque ela começa a engatinhar, é importante colocar sempre no chão. Então, desde os 2 meses, é importante já começar a sempre colocar a criança de bruço. Isso permeia por todos os meses até que ela comece a engatinhar. Isso é um ato estimulante para a criança. Mas então, com 8 meses, tem que tomar esse cuidado, porque ela já começa a rodear pela casa e tudo vai para a boca. Então, tem que tomar esse cuidado. Com 9 meses, deixar o bebê livre no chão. Brincar de potes grandes, porque a gente gasta muito com brinquedos. Geralmente, há uma infinidade de brinquedos e para os bebês, eles nem ligam para esses brinquedos. Eu comprei um monte de brinquedos para o meu filho e ele não dá a menor importância para os brinquedos. Quando ele era menor, ele queria saber de bater nas panelas com colher, entrar dentro do armário, pote. Então, assim, não adianta a gente gastar muito em brinquedos muito tecnológicos, porque para eles não tem significado aquilo. Então, dá pote, dá colher, ensina a criança a bater. Isso é bem importante para a criança. Lembrando, cada criança tem o seu tempo. 9 meses pode ser que esteja engatinhando, pode ser que também não esteja engatinhando. Cada criança tem seu tempo. Não dá para a gente querer que as crianças façam tudo de uma única vez só. Com 10 meses, o bebê já se movimenta bastante pelo espaço, provavelmente já deve estar perto de engatinhando ou próximo disso. Aí ele já pega as coisas na mão, você pode pedir para a criança passar objeto de uma mão para outra. Então, esse tipo de brincadeira. Com 11 meses, fornecer apoio
para dar os primeiros passos. E esse fornecer apoio significa uma cadeira, uma banqueta ou um caixote grande, mas não o andador. O andador, ele não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá? Então, eu não vou entrar no mérito da questão aqui, mas ele não é recomendado, então não sugerimos o andador. Mas que incentive a criança nesses apoios, colocar sempre com supervisão para que a criança já comece a estimular ali o andar dela. Evitar também que a criança sente em W, que é quando ela coloca as perninhas para trás, de joelhinho. Também não vou entrar no mérito da questão, mas isso é importante que a criança não tenha o hábito constante de se sentar em W também. Com 12 meses, algumas crianças já estão andando, algumas não. Então, é importante você continuar dando esse apoio, esse suporte para a criança, contar a história, dar papel para a criança brincar. Esses dias, viralizou um vídeo de uma família que começava a rasgar o papel na frente do bebê e ele gargalhava muito. Porque ele escuta o som, era um objeto que de repente virou 2 de uma hora para outra, então aquilo é tudo muito novidade para a criança. Ela vai trabalhar com a textura, ela vai trabalhar com o som. Então são coisas simples do dia a dia, não precisam superproduções, mas coisas que estejam ali ao alcance das mãos. O pote para abrir, então. E repetição e incentivo. Né? Essa fase, a gente tem o costume de dar uma brincadeira para a criança, ela não gostou e nunca mais. Então, assim, é importante, porque a criança, ela não vai manter durante um longo tempo o interesse numa brincadeira. Por isso que, às vezes, algumas mães acabam dando muito para as crianças hoje em dia, os bebês pequenos já têm um celular na mão e estão com uma tela, porque nós somos uma sociedade muito imediatista. Então, a gente quer que a criança fique em silêncio logo. Então, o que a gente faz? A gente dá um celular para ela ficar quieta, e já vai galinha pintadinha, e já vai patati patatá. E a criança, ela está recebendo aquele estímulo que, às vezes, para ela nem é tão interessante, mas é porque tem uma música, é porque tem algo colorido. Ela às vezes, nem está entendendo o que é aquilo. E, assim, a gente tem esse hábito de já passando a tela. Já falamos sobre isso, já foi muito falado durante a semana sobre o evitar, até 2 anos, evitar a tela. Algumas pessoas podem dizer, mas Valéria, isso não é possível? É possível sim. Eu tenho na minha família, o meu irmão, ele não dava celular até, agora meu sobrinho completou 3 anos, então ele não tem esse apego ao celular, e eles conseguiram fazer isso. Então, assim, é possível sim. Não foi fácil, claro que não foi fácil, porque criança dá trabalho, mas é possível sim. Então, ficam aí as minhas sugestões de trabalhar com as crianças, com os nossos bebezinhos. Valéria, é muito legal, tem gente aqui falando, eu queria até resgatar o comentário que eu estou rindo aqui, aqui, ó, a Pamela da Silva diz, a gente compra o brinquedo e eles acabam brincando com a caixa do brinquedo. Às vezes é mais interessante. Né? É bem Isso. A Roberta Rachid diz, gostaria muito de ler os artigos e teses da doutora Regina. Depois a Regina conta para a gente onde está os seus inscritos, onde a gente pode achar. A Roseli Keller diz, muito boas as ideias. A Eliane Butin diz, é muito importante respeitar esse tempo e não ter comparações, que aprendizado maravilhoso com vocês. Muita gente agradecendo as dicas da Valéria, porque, né, dá até vontade de ter filho, bom que passa rapidinho a vontade, mas imagina brincar com o bebê assim, né, respeitando a sua fase de desenvolvimento, né, é muito legal. Parabéns, Valéria, pela essa exposição e pelo também seu comprometimento com a educação especial. A Valéria, que é do nosso núcleo de educação especial da Secretaria, muito legal. Relembro a vocês que podem depois voltar e revisitar os comentários para poder ver as considerações das pessoas, né? E foi muito legal essa live, enche a gente dos orgulhos, como diz a Cris, né? A nossa grande Cris da Secretaria também. É verdade. Professora, e assim, né, eu acho que a gente tem alguns comentários ali. Dá para responder aquela pergunta do quem não sabe perder? Sim, é verdade. Faça isso.
na minha pesquisa com jogos, né, eu utilizo jogos justamente para trabalhar a questão cognitiva, né, e o que me encanta nos jogos? Eu sou uma pesquisadora de jogos, eu tenho jogo que eu não tenho mais nem onde guardar, porque eu acho que o jogo é um instrumento rico, e com a tecnologia, que é extremamente importante, né, perdeu-se esse hábito do jogo de tabuleiro. Eu tenho com meus netos de 6 anos, agora eles estão começando a entrar numa idade que a gente pode jogar. Tenho jogado gamão, dama, vários jogos. E o que me encanta no jogo? Que o jogo ensina, isso é importante, ensina matemática, ensina interpretação, ensina a obedecer regras, mas o que ele ensina acima de tudo? Postura necessária para aprender. Professor Lino de Macedo, quem é um bom jogador é um bom estudante, é um bom aluno. Por quê? Você tem que ter atenção, você tem que saber esperar a tua vez de jogar, preparar estratégias e aprender a perder, né? Eu, uma vez no consultório, eu estava jogando com um menino e eu ganhei. O menino bateu no tabuleiro de jogo, o meu jogo voou para tudo quanto é lado, né? Então, tem crianças que não suportam. Existe uma idade, né? A criança bem pequenininha tem dificuldade, porque ela quer ganhar, por conta do egocentrismo, né? Ela quer ganhar, ela quer não... Mas é algo que a gente vai trabalhando, porque na vida nós não ganhamos sempre, né? Então, são essas posturas que o jogo nos ensina. Então, no perdeu, a gente vai trabalhando com a criança e vai mostrando para a criança que hoje ela perdeu, mas amanhã ela pode ganhar, e que as coisas são assim. E muitas vezes esse perder tem a ver com o limite na vida diária. A criança que tem dificuldade de respeitar limite, ela tem muita dificuldade de respeitar as regras do jogo, né? E mesmo porque as regras, elas são extremamente importantes, porque quando a gente vai brincar com a criança, né? Então, o jogo, ele assim, a gente aceita a regra, a gente aceita, né? Quando eu decido jogar, eu aceito todas essas situações. E quando alguém burla a regra, a criança já diz, não brinco mais, não gostei, não brinco mais. Então, essa questão de lidar com o ganhar e o perder é algo que a gente tem que ir construindo, né? Às vezes, no lidar com as próprias crianças, as crianças vão ensinar essa outra criança a lidar com isso. Alguém queria falar? Acho que não tem uma receita pronta, né? A necessidade da frustração, né, Regina? Nossa, que fundamental. Super importante para a formação dela como adulto depois, né? E eu queria só pontuar, assim, dois materiais que eu utilizo muito na escola, que eu acho bem bacana e bem viável. Tecido e caixa de papelão. Bem importante, assim. Tecido, eu trabalho, deixo eles brincarem com a fantasia que eles quiserem, e desenvolve bastante a autoestima deles, a interação entre eles também, a imaginação, o simbólico, eles viajam, assim, é muito fantástico, não tem como não brincar junto com eles. E a caixa é a questão do limite também, né, que a gente trabalha. A criança que não consegue ficar dentro de uma caixa, mas eu não dirijo, eu deixo que seja espontâneo, eu entrego as caixas e eles brincam do jeito que eles quiserem, só tem as regras para não se machucar e nem machucar o outro e nem destruir nada da sala. Quando é dentro da sala, né? Mas nós temos um espaço maravilhoso externo ali na escola também, que é muito bom para isso. E outra coisa, eu já encerro, Kelly, só queria falar isso, que eu sempre falo, a diferença entre carinho e carícia. Então, quando eu pego, eu coloco a mão, eu sinto o outro me sente, eu tenho um diálogo tônico ali com ele. Agora, se eu ficar passando a mão, né, e vou deslizando, isso é carícia. Porque nós vivemos num momento de muita violência, inclusive, então é fácil às vezes a professora fala, não, mas eu nem vou encostar para não ter problema de me acusarem de alguma coisa. Então, existe essa diferença entre a carícia e o carinho, né? Físico. Só queria deixar isso bem nítido aqui. Muito importante. Isso retoma muitas nossas discussões que fizemos na semana passada, né, sobre a questão da nossa luta, né, contra a violência e exploração contra crianças e adolescentes. É sempre bom a gente ficar atento
essas questões. Gente, a gente já está chegando a 1h45, quase minutos de live, vamos fazer as nossas considerações finais aí, e já nos despedindo, né, e vamos encaminhando. Vamos lá. Foi muito bom, eu gostaria de dizer Mas que eu queria agradecer monte. também. Queria agradecer muito a vocês, né, por estarem conosco, por a gente ter esse diálogo aí que a gente construiu conjuntamente, e eu acho que contribui para toda a rede no sentido de pensar o brincar, mas assim, sem palavras para agradecer, né, a vocês, aos meninos do bloco anterior, dizer para vocês que a gente está à disposição também, Regina, né, venha conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, venha trazer mais o seu trabalho para a gente, Fábio e Valéria, que já são da nossa rede aí, têm contribuído com a gente, vamos continuar os nossos diálogos, e brigadão por estarem aí à disposição hoje, se vocês quiserem aí fazer as suas considerações se despedindo, fiquem à vontade, aí a gente finaliza. Tá, bom, eu gostaria, então, de agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui conversando, me coloco à disposição também ao município, né, quando a gente puder, né, estar indo presencialmente, né, ou mesmo online, para estar passando um pouco das nossas pesquisas, e completar o que a Valéria, né, falou da questão do brincar, que nem sempre a gente precisa de um brinquedo bem preparado, né, que todo momento, existem muitas coisas que a gente pode estar utilizando para brincar com a criança, e às vezes uma caixinha, um botão, ele é tão significativo para desenvolver uma brincadeira, porque a criança é criativa, e ela tem muito a nos ensinar. Nós temos que parar, olhar, observar e ouvir o que a criança tem para nos dizer. É isso. Muito obrigada e um bom final de semana. Obrigado, professora. Volte sempre à nossa rede, como eu falei com os meninos na live no bloco anterior, uma vez em Tamandaré, sempre em Tamandaré. Então, seja bem-vinda sempre. Muito obrigado pelas suas contribuições, foram muito legais. É verdade. Fábia, quer fazer suas considerações? Valéria? Mais alguém? Então, como eu já disse, a semana foi muito gostosa, foi muito produtiva, mas como diria Chico Pinheiro, hoje é sexta-feira, graças a Deus. Então, assim, um final de semana abençoado para todos, obrigada por todos durante a semana inteira, foi lindo. Muito obrigada pelo convite e todos tenham um bom final de semana. Obrigada pelo convite mais uma vez, e obrigada a todos e todas, inclusive as pessoas que fizeram comentários ali, acho que depois a gente pode também conversar melhor, e um beijo a todos vocês, dizer assim, principalmente para os professores que estão ouvindo, né, as professoras, se cuidem, tá? A gente não pode querer cuidar do outro sem cuidar da gente. Eu aprendi isso de uma forma bem difícil. Então, assim, vamos nos cuidar para poder cuidar do outro também. E a gente nem sabe como a gente vai receber essas crianças em casa, a dificuldade, na escola depois, né? O que elas estão passando, cada criança está passando em sua casa, com a sua família, né? E, então, nós vamos ter que ter boas energias para poder receber esse povo também. Então, vamos nos cuidar. Regina, foi muito bom te ver. Não podia... igualmente, Gente, um beijo. Foi bom ver todos vocês também. E até mais. Boa sexta-feira para todos. Gente, beijo, bom fim de semana. Brinquem bastante. Quem quiser filmar e mandar aí na página, aproveita. Eu só quero fazer para todo mundo no final de semana. Fala lá, Eu só Pedro. quero fazer uma questão rapidinha aqui, que é a propaganda do Brincar, do desafio do Brincar de hoje. A gente está encerrando a semana, mas ainda a semana não acabou, só acaba quando termina, né? Já diria o ditado. Vamos lá. E hoje é um dia muito especial do desafio do Brincar, porque a gente está desafiando todo mundo a contar para a gente quais as brincadeiras ou brinquedos que você mais gostava quando era criança.
Tive a oportunidade de falar, e nisso eu já quero agradecer e mandar um abraço para todos os nossos idosos e as nossas idosas do município, né? Falei com a Vilcélia, com os grupos da terceira idade do município, mandaram vídeos incríveis para a gente, que a gente vai subir à tarde na página da secretaria, de interação de avós com as crianças ensinando as avós a brincar, as avós ensinando as crianças, uma troca intergeracional muito bonita. Então, não deixe de participar desse desafio. Reitero os meus agradecimentos a todos vocês que participaram desse segundo bloco, todas as professoras, a Regina, a professora Fábia, a professora Valéria, a minha grande parceira, a professora Kelly também, a qual eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com você e aprender um pouco mais da sua trajetória, que é muito bonita, e também aos meninos que participaram do primeiro bloco, e também ao Fábio, que está aí fazendo o nosso backstage nessa live. Muito obrigado, uma boa sexta-feira, e lembrando mais uma vez o Chico Pinheiro, hoje é sexta-feira, graças a Deus. Obrigado, gente. As lives ficam salvas e a gente se vê por aí. Um abraço. Tchau. Obrigada, gente. Tchau.